Olá, mais um vídeo aqui para vocês, no Papo de Mulher. Sou mãe da Carla Vitória, da Emanuele, esposa do Adalto, e tenho 4 pets. Eu vou dar um relato aqui da minha vida, do que eu passei, e esse relato pode conter gatilhos, viu, gente? Para quem não quer ter lembranças ruins novamente, então eu peço que não assista esse vídeo, que é um vídeo pesado, um vídeo que eu me preparei bastante, pensei bastante se eu vinha falar sobre isso. Só que quanto mais a gente fala, melhor as pessoas que ouvem cuidam, né? É um alerta para todos, pais, né? Cuidadores, tutores, porque na vida a gente só cuida depois que a gente tem experiência ao nosso lado, com pessoas que a gente conhece, a gente vê falar, então a gente passa a cuidar mais pelas experiências do outro, né? Então, antes de você ter alguma coisa, algum relato para vir aqui eu falar ou ter experiências ruins sobre isso, eu peço que você ouça, né, esse relato, porque muitas mães, pais e muitas crianças, né, passa por esse, principalmente as crianças, né, passa por isso. Então, vou contar alguns momentos da minha vida, da minha infância, que eu passei pelos abusos sexuais com pessoas da família e pessoas próximas da família. Minha mãe, ela teve, antes do meu padrasto ali, ela foi mãe de 7 filhos sozinhas, né? Sozinha. Papai deixou 5, ela teve outros 2 rolos, teve mais 2, e ela ficou assim por uns bom tempo trabalhando cuidando, né? Trabalhando para pôr comida na mesa, para não deixar faltar pelo menos o básico do básico na nossa mesa, porque era isso que a gente tinha, o básico do básico. E a gente cresceu assim, né? Só que aí, quando, quando não tem uma pessoa ali para ter um cuidado com um monte de criança dentro daquela de casa, com adolescentes, homens, né, crescendo para, né, evoluindo para a fase da adolescência, a fase adulta, essas crianças que estão na adolescência agora, que chega na fase adulta, que está conhecendo o mundo neste momento, não tem uma vigilância, né, é complicado. E tem pessoas que não têm boa índole, mesmo dentro da sua família, a gente tem que reconhecer que nem todos têm uma índole boa, nasce com a índole boa. E desde de criança eu vejo ali a gente sempre no meio de pessoas, né? Pessoas, amigos, tal. Minha mãe sempre teve um problema de alcoolismo, né? De bebida, ela sempre bebeu muito. E os abusos começou nessa época de muitos amigos ao redor, pessoas que bebiam, pessoas que eram acolhidas dentro de casa, graças a Deus. A gente não foi estuprada, né? Pelo menos eu, não fui, com 3 crianças, mulheres em casa. Então eu agradeço a Deus por não ter sido, né, estuprada, né? Mas as outras coisas aconteceram, né? Eu vou falar de pessoas aqui que vai ser complicado para algumas pessoas assistirem esse vídeo,
Mas eu não vou mais passar a mão na cabeça, que todo mundo da família já sabe disso. Todo mundo da família passa pano, todo mundo da família fala, ah, mas era criança, né? Ah, foi lá atrás, tem que perdoar. Perdoar, eu perdoei. Depois de 2018 que eu comecei a conhecer, porque até então, eu falo para vocês que até 2020, 2022, o ressentimento era muito grande. Eu pensava nisso, eu tremia, dava dor na boca do estômago, eu tinha ânsia de vômito, né? Eu tinha ânsia. E depois disso eu fui tratando, fui resignificando, fui curando. E hoje eu não tenho problema de falar sobre isso, tanto que eu já falei sobre isso com algumas pessoas que eu conheço. E, e os abusos começou aí depois, dentro da minha casa com pessoas conhecidas, né? Pessoas conhecidas e muito bem conhecidas dentro da família, pessoas que foi acolhida, né? Um homem que a gente chamava de Pedro, tio Pedro, eu lembro que ele foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a fazer isso, né, com as gurias que viviam ali, que era eu, né, e uma afilhada da minha mãe. Eu não lembro das minhas irmãs para passar por isso, se elas passaram, eu não sei, porque elas não sentam comigo e falam, a mais nova do que eu fala que não lembra de nada, a mais velha se fecha. Então, eu sei que o que eu passei, né? Depois foram, sim, foram vários abusos aí de pessoas conhecidas, principalmente pessoas da família ali, que uma que eu não vou falar o nome, porque envolve uma pessoa que eu amo demais da conta, que faz parte desse monstro. E eu não quero magoá-la, mas hoje não vive entre nós mais, graças a Deus. Mas e veio acontecendo isso desde então. A outra pessoa que fazia isso, que eu acordava de madrugada, via que alguém estava mexendo, foi o meu irmão mais velho, né? O mais velho, eu quase não tenho contato, não gosto de ter contato com ele. Principalmente depois que eu tive a minha primeira filha, eu evitei de ter o contato máximo. Até então eu tinha, porque eu não tinha entendimento. Depois que eu passei a ter entendimento, falei, não, até aqui foi tudo bem, mas daqui para frente eu não quero mais isso. Eu não quero, toda vez que eu tenho que encontrar com essa pessoa, que eu estar de frente dessa pessoa e eu lembrar do que aconteceu e dói em mim, né? Doei em mim. Até porque as pessoas mais antigas, igual minha mãe hoje está com 70 anos, até esses dias eu perguntei para minha mãe, a senhora sabia, né, mãe, disso? E ela ficou calada, abaixou a cabeça. Nem sei o que eu tava falando. E eu decidi me afastar, porque isso me magoava, me machucava bastante. Ter que encontrar essa pessoa e ter que virar as costas, sair e lembrar, nossa, essa pessoa fez isso comigo, ela, né, ela pode estar fazendo com outras pessoas e eu não posso fazer nada, né, que é meu irmão mais velho. Desculpa aí se alguém da família for assistir esse vídeo, mas eu tô contando a minha verdade aqui, eu acho que aqui é um ponto de desabafo, de falar, e os outros falar assim, ah não, mas foi lá atrás, ah, mas isso não aconteceu, ah, mas você tem que perdoar. Perdoar eu perdoei, mas eu não sou obrigada a conviver, né? Pessoas assim na minha vida, ainda mais tendo duas crianças, duas meninas, né? Que eu pus no mundo, então não vou pôr minhas filhas para correr esse risco. E pelo fato de eu tá resignificando isso, tá cuidando, tá curando isso, eu não, para que as minhas filhas também não passem por isso, porque eu tô cortando, né, cortando o mal pela raiz desde mim. Então minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, né, para eles não passarem por isso. Então eu tô resignificando agora, perdoando agora
e não deixando que isso vá de geração em geração. Outra pessoa também que quase foi ao ato em si, quase fez o estrago ali, foi um tio meu, que era muito próximo, que morou muito tempo aqui perto de nós, que tem uma prima, né, que é o nosso sangue. Ele só tem essa menina. Também quase foi aos finalmente comigo. Eu acho que eu tinha ali uns 10, 11 anos, 12, no máximo, 10, 12 anos. Quase foi aos finalmente, na época onde eu estava começando a nascer, né, os seios e tal. E essa pessoa e esse tio, né, ele cometeu esse delito e cometia esse delito sempre. Ele fazia isso sempre, de passar de mão, de ficar tocando, ficar pegando, de ficar, né, na frente da gente. Isso foi muito pesado e teve um momento que minha mãe era assim, minha mãe... Eu falo que eu me sinto, na minha infância, na minha fase de infância, início da minha adolescência, na minha adolescência inteira, até no começo da minha fase adulta, eu me senti muito abandonada, porque eu tive muitas experiências dentro de casa que ninguém olhou, que ninguém cuidou, e se falasse alguma coisa porque é mentira, porque eu acho que eu nunca cheguei a falar isso para minha mãe, né? O que estava acontecendo por medo de retaliação contra mim. E esse tio, uma vez a gente fomos para a fazenda, na época a gente não tinha conceito, falar assim, vocês têm que estudar. Então, criança na escola era quando os pais faziam questão. Então a gente começava o ano, já saía da escola, já fazia o que queria, já, né, não firmava ali. Criança, ele não tem que querer, os pais têm que impor, você vai e pronto, acabou. Mas a gente não teve esse pulso firme. Eu acredito que pela minha mãe ter sido muito, ela ter sido muito ocupada com a criança, com comer, o comer, tem que comer e pronto. E tem que morar em algum lugar, tem que ter um teto, né? E ela foi muito omissa a tudo isso. Eu acho que ela sempre soube e nunca quis saber, assim. Porque o dia que eu perguntei a ela, mãe, a senhora sabia disso, né? E ela baixou a cabeça e não disse nada. Ela desconversa. E o meu tio, uma vez, gente, todos foram pra fazenda, eu, a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova, e o meu irmão caçula, que já não tá entre nós mais, foi pra fazenda onde eles moravam, onde ele, a esposa dele, os filhos dela e a menina dele morava. Os filhos deles, né? Porque ele cuidava, era pai. Ele que dava de comida era pai. Então, eles foram, nós fomos para essa fazenda, fomos lá passar uns dias com eles lá. A gente era muito assim, ficar andando para casa dos outros para poder, né? Casa dos outros não, mas assim, se a tia tava ali, a gente ia, o tio tava ali, a gente ia lá. Porque às vezes não tinha nada dentro de casa, a gente tinha que comer alguma coisa, né? Tinha que comer, tinha que caçar comida. E essa vez foi assim, gente, uma criança, um adolescente, assim, na pré-adolescência, na puberdade, montar, o tio falar assim, vamos ali coisar a vaca ali, a tia deixar. E ele falou, não, piou o cavalo, falou, vamos, Andréia, comigo? E eu ainda falei, não, tio, eu vou ficar por aqui. Não, vamos comigo, você me ajudar. Um cavalo, eu montado na garupa dele, eu ia ajudar em quê? Eu era só uma criança que ia atrapalhar, 10, 12 anos, não sei.
E, e ele tentou, até pôs lá, tentou, e eu acho que ele se arrependeu no meio do caminho, né? Como ia explicar, a menina toda suja. Uma menina dolorida, porque hoje eu acredito que ia acontecer isso, porque a primeira vez da gente a gente não fica bem, a gente fica toda dolorida, a gente fica toda, né? Sei lá se vocês teve essa experiência, mas eu, na minha primeira vez, eu fiquei toda dolorida, assim. Para andar era sacrifício, porque doía muito, né? Tá muito dolorido. E acaba sangrando, né? Acaba manchando roupa. E quem lavava as roupas nossa era a nossa tia, né? E eu acho que ele, né, pensou no meio do caminho e recuou. Fez ali o que ele tinha de fazer ali na mão mesmo. Tocando, né? Mantendo as minhas pernas abertas, me tocando e fez ali em cima de mim ali. Imagina se eu engravidasse, né? Fez ali em cima, né, do meu órgão ali. E esse dia ele quase foi aos finalmente. Eu acho que ele recuou, ele pensou e não fez. Eu acho que Deus estava ali para ele não fazer. E eu acho que foi a experiência assim pior que eu tive. E nisso tudo meu irmão continuava agindo, né? A gente dormindo, ele ia lá no quarto e ia ficar mexendo com a gente. E ficar bulindo na gente. E ficar, né? A gente tava dormindo, acordava, né? Sentindo mão na gente. Então, assim, foram experiências, assim, bastante fortes. Porque por mais que a gente não consentisse, né? A pessoa tava ali. No outro dia acordava, a gente olhava para a pessoa estava desconfiadinha ali. E a gente sabia que era essa pessoa que fazia isso, esse irmão. Porque eu vou falar, eu não dou certo com meu irmão, o meu terceiro irmão, né? Abaixo do mais velho. Não dou certo, mas isso não aconteceu da parte dele dentro da nossa casa. O meu irmão segundo abaixo do mais velho, tem o primeiro e o segundo. Ele era o cara. Ele era o exemplo, assim, de irmão, né? Porque era um irmão que trabalhava, ele começou a trabalhar, ele trazia dinheiro para casa, chegava, fazia feira, dava alimento. Ele foi o menino que mais ajudou minha mãe dentro da nossa casa, cuidando de nós. Ele chegava, ele via a situação da casa. A minha irmã sempre foi muito cuidadosa com casa, então ela sempre cuidou assim. Desde pequena a gente ia pro campo trabalhar com a minha mãe, assim, quando tinha panha de feijão, quebra de milho, panha do café, a gente ia apanhar café, apanhar feijão, catar milho, catar feijão. Então, assim, a gente tava sempre trabalhando, porque a gente, crianças que tinha que comprar a nossa comida. Quanto mais dinheiro entrava, mais comida a gente tinha, né? Ou a gente tinha comida para o mês inteiro. Então, o meu irmão do meio, o abaixo mais velho, ele foi muito significativo na nossa vida. E o meu irmão mais novo também, o Nego, que também foi para Deus. Ele é o sétimo, né, dos filhos. Ele desde pequenininho, engraxando com um cacho de engraxate nas costas, ia para a rodoviária, na época engraxava, né? Ia para a rodoviária, ia engraxar o sapato, chegava com os troquinhos dele, dava tudo na mão da minha mãe ou da minha irmã mais velha. Então foi um grande homem também, assim, até quando ele desencarnou, né? Ele teve 2 filhos. E por que eu vim contar isso para vocês aqui? Porque acontece tanta coisa, eu vejo tantos relatos próximos de mim, se é verdade ou não, de abusos, né, de pessoas que ainda cometem esse ato, né,
terrível contra as crianças, contra os adolescentes, os adolescentes todos em si, porque veio um relato de uma criança que um rapazinho de 17, 18 anos abusou dele, né? E a minha irmã, não, a minha filha, não, mãe, eu acho que não, porque ele é assim. Eu falo, ó, minha filha, onde a fumaça a fogo. Ela acha que ele fala desse rapaz para encobrir o pai dele também, que cometia o ato. Então a gente não sabe. Então, gente, cuida dos seus filhos. Pais, mães, não deixa. Eu não deixo minhas filhas dormir em lugar nenhum. Agora com a Carla, depois dos 13, 14 anos, que depois dos 13 anos começou a dormir na casa da coleguinha dela. De vez em quando ela vai dormir na casa da coleguinha. Agora ela tá namorando. Nunca dormiu na casa do namorado, que eu não deixo ainda. Eu falei pra ela que não tá no tempo de dormir em casa de namorado. E também eu não tenho estrutura para poder recebê-la, né? Tem o pai dele e tal. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E estrutura que eu falo, um quarto assim, né, pra né, deixar ali trancado, fechado ali, na hora que tá dormindo, na hora que tá de boa ali. Então cuida, pais. Não deixe seus filhos sair, sabe, assim, minha filha tem 8 anos, eu não gosto, eu não deixo ela sair pra lugar nenhum, ela não vai nem na casa, ela não tem nem coleguinha, né. Esse dia ela falou assim, mãe, fazer uma festa do pijama com as minhas amigas. Eu falei, minha filha, em país nenhum deixa filho vir dormir na casa de mãe, nada. Dos outros, não. Ainda mais menina mulher. Não vou falar pra vocês que com menino homem acontece. Não acontece, que acontece muito. Mas menina mulher é mais. Menina mulher é um alvo assim, né? Enfim. E eu falei pra ela, não. Por quê? Eu falei, por que não? Porque meninas, mulheres, não é liberada para dormir em casa de coleguinha enquanto não tiver seus 13, 14 anos. Que sabe se cuidar sozinha, que sabe falar o que deve ou não deve, o que se pode ou não pode, né? Que tem o livre-arbítrio de escolha. Ah, é? Eu falei, é. Porque ela queria trazer ele lá, mais ou menos perto do aniversário dela. E eu falei pra ela assim, falei, por que que nós não aluga um espaço com piscina, esse trem, a gente chama aqui de espaço, que tem só um clube, é R$60 para entrar. E o espaço a gente paga aí 300, R$400, a gente fica o dia inteiro ali, né? Só leva comida para paga o espaço e leva as coisas para comer lá e fica lá o dia inteiro na piscina. Falei, por que que a gente não faz isso, né? Traz seus coleguinhas, os pais deles vêm, traz eles e vocês ficam o dia inteiro banhando de piscina e os pais ali tá cuidando, né? É melhor do que ter a criança sozinha em casa, né? Melhor assim. Ela, então tá bom. Depois eu expliquei pra ela que eu não deixaria ela ir dormir na casa de um coleguinha, imagina os pais do coleguinha também não iam deixar. E ela concordou com isso. E é um cuidado, gente. Eu, mãe, os pais que passam por isso, as mães que passam por isso, mãe de verdade, pais de verdade, porque eu vejo umas histórias que é de arrepiar, que é de dar vontade de enfiar dentro dentro da câmera para pegar aquela pessoa, dá vontade de ir lá na casa da porcaria da mãe e dar umas na cara dela. Porque a criança tá falando, a criança tá, mãe, a criança. Ah, é mentira. A criança vai e não fala mais. Por que ela não fala mais? Porque ela não. Ela foi. Né, teve represália na hora que ela falou. Então ela vai se calar diante daquela situação. Então, isso pode desencadear muitos outros abusos, né? Com outras pessoas também. Porque se eu não acredito na primeira abordagem que minha filha falar comigo que está acontecendo isso, eu não acredito, ela vai falar, não, aqui eu não vou ter ajuda, então eu não vou falar. E
E é isso, gente. Cuida dos seus filhos, sabe? Sim. Eu não confio em vô, não confio. Até mulher comete esses atos. É aqui uma nojeira. Mulheres cometendo atos com crianças. Então, cuida dos seus filhos. Eu não confio em ninguém. Eu já falei para o Adalto, quando a Manu estiver com você, eu não quero que você deixe ela nem com seu pai, nem com seu irmão. Não quero que você deixe ela come sozinho. E eu peço isso, eu falo, não quero e pronto, e acabou. E se isso acontecer, eu não deixo ir mais. Então, já dou um alerta, porque ele sabe o que aconteceu comigo e os meus medos, os meus traumas, né? Então, eu não quero que aconteça com as minhas filhas, não vai acontecer, depender de mim, né? Depender de quebra de ciclo, depender, deixar sair, eu não vou admitir que aconteça. E é isso, gente. Vou contar esse pedaço da minha vida aí, desde a minha infância. E para alertar outras mães, outros pais, outros tutores que, né, que não é só mãe e pai que cuida das crianças, tem vós, tem vós, tem tias, né, que cuidam, embora que meus abusadores veem de dentro de casa, então tem que cuidar bastante com isso. Dentro e pessoas ao redor, né, pessoas conhecidas. E é isso. Vim falar sobre isso para vocês. Lembrar disso não é legal. Mas aí, o único momento que me deu vontade de realmente chorar foi quando eu falei do meu irmão, que cuidava de nós, que foi um grande homem, os meus 2 irmãos, que não está aqui mais. Eu falo que as pessoas boas são recolhidas logo para que elas não sejam injustiçadas amanhã ou depois, né? Eu acho que é isso, porque não pode, né? E é isso, que Deus os abençoe. Cuida dos seus filhos, cuida das crianças que estiver ao seu redor, para que isso não aconteça. Porque é um trauma para a vida. E depois eu venho contar alguns traumas, alguns erros da minha vida que foi cometido pelos meus traumas. Tá bom? Fica com Deus, beijão, até mais. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E se vocês quiserem mais relatos sobre a minha vida, sobre o que aconteceu na minha trajetória até aqui, deixe aqui nos comentários. Deixe um oi, Andréia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa madrugada para mim aqui, tá bom? Beijão, fica com Deus e até mais.